Tem alguém lá para gravar essa mensagem? Essa mensagem vai ser uma mensagem um pouco longa. E eu peço a você bastante atenção, né? Se você quiser a apostila, ela tem, não é minha apostila, tá? A apostila do do irmão Daniel, não sei de onde que ele é, não é do Rio de Janeiro não. É uma apostila longa que eu estudei ela e achei muito interessante que eu gostaria de compartilhar com a igreja, né? Sobre a missão da igreja. Eu estou tratando esses 4 cultos. Eu quero tratar sobre a idolatria. Não só idolatria com ídolos, imagem, mas idolatria. No finalzinho da apostila, ele fala sobre uma abordagem muito boa sobre a idolatria na igreja, com pessoas, né, com cantores. Então eu achei muito interessante. Ele explica a idolatria desde o Antigo Testamento, coisa que eu já sei, né? Mas como já está pronta, né? Está tudo prontinho aqui, eu só colhei, imprimi e estudei, né? Algumas coisas eu corrigi e gostaria de compartilhar com vocês essa aula. É uma aula, então você precisa só prestar bastante atenção. Se você quiser a apostila, eu não vou dar de graça, sabe? Você vai pagar a impressão, que a gente vai imprimir aqui, 20, quase 30 folhas, se você quiser, se você gosta de estudar, se você gosta da sua família, né? Dos seus parentes, que a maioria é idólatra. Idolatria tem uma punição horrível. Não existe refresco para a idolatria. Deus não vai passar a mão, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus nunca passou a mão na idolatria, em espécie alguma. Idolatria não é somente com imagem de escultura. Idolatria você pode ter com coisas, com pessoas, com bens, com trabalho, até com trabalho, com filho, com filha, com a esposa, com o marido, com a mãe, com netos. Tudo isto é idolatria. Tudo isto é idolatria que tem punição. Deus não vai deixar passar nenhuma idolatria. Então, eu considerei esta mensagem muito, muito, muito importante para a nossa família. Você não é idólatra, ou é? Não é. Então, mas você tem alguém que você conhece que é idólatra, que se não se consertar, vai ter punição. E você não vai ficar feliz de ver alguém da sua família sendo punido, porque você não teve coragem de confrontar essas pessoas com a verdade. Deus não te deu o espírito de covardia. Deus te deu um espírito de amor, de poder e de moderação, para você confrontar. Não entra nessa história de que religião não se discute. O problema deles lá, a religião. Nós não estamos discutindo religião. Nós estamos falando da verdade de Deus absoluta, que terá punição, tá bom? Então, por favor, bastante atenção nessa mensagem. Eu vou usar um pouco da igreja. Tem 2 Bíblias aqui. Essa aqui é da igreja católica e essa aqui também. Olha o tamanho. O padre estuda 10 anos a Bíblia e quando vai ensinar, ensina outra coisa. Olha o problema. Eles estudam 10 anos, se enclausuram num buraco lá, com todo o respeito, mas a verdade é essa. E na hora de ensinar a verdade para o povo, esconde. Eu nunca vi um padre com Bíblia na mão. Nunca vi ele subir para falar alguma coisa sobre Deus com Bíblia. Eu vejo eles com folhas inscritas já, determinado o que tem que dizer. E uma das frases que eu guardei do Papa, que ele disse que a igreja romana está acima da palavra de Deus. O que a igreja entende como verdade está acima da Bíblia. Então isto você sabe que é um afronto a Deus. E quem afronta a Deus não vai passar sem punição, né? Então você tem parentes, ajude a sua família. Se você não pode ajudar outros, ajude sua família a encontrar-se com a verdade de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Eu vou usar esse texto somente com essa Bíblia aqui pesada de 300 toneladas. Capítulo 10,
1 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 14 ao versículo 20. Não, você vai botar ali, mas eu estou usando essa tradição, mas pode acompanhar, tá? Eu vou passando o versículo, você vai passando na Bíblia Almeida, para você ver que é a mesma coisa. Às vezes são sinônimos, palavras parecidas, mas é o mesmo significado. Então vamos lá. A missão da igreja é avisar o mundo, a terceira parte. E para você avisar, você tem que ter conhecimento. E se eu não lhe der o conhecimento como sendo o seu pastor, se eu sou pastor de vocês todos, amém. Se eu não sou de todos, os que fazem parte da família Restituição, recebam aí e passe à frente, né? Este ensinamento. 14 é o versículo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendido. Julgai vós mesmos o que digo. Paulo falou, faça um julgamento naquilo que eu vou dizer. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Ou provocaremos o zelo ao Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Que Deus nos ajude a entendermos isso. Estou aqui para avisar, Senhor Jesus, o Senhor sempre teve misericórdia do teu povo, desde do jardim do Éden até os dias de hoje. As tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O Senhor zera todas as dívidas, todos os insultos, todas as nossas atitudes negativas, reprovadas, e zera. Mas o Senhor nunca deixou de falar, de corrigir, de disciplinar, de tratar com o teu povo. Meu Deus, nos instrua esta manhã, ou esta tarde, esta madrugada, a hora que vamos te ouvir, não sei, para que o teu povo, Senhor, que se reúne aqui, e as centenas que estão lá pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, elas conheçam isto e temam e tremam diante de ti. Meu Deus, eu oro e te agradeço pela tua luz que está sobre essa palavra. Oramos em nome de Jesus, e o povo santo de Deus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Para Deus toda a glória. Obrigado, meu irmão abençoado, cooperador. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eleita pela vontade de Deus, escolhidos e separados para serem salvos. Você leu comigo aqui, dentro da Bíblia católica, e você vai ler, provavelmente foi a mesma coisa, né? Que você leu comigo na Bíblia católica,
E você leu também na Bíblia da Ferreira de Almeida. Essa tradução aqui, Ferreira de Almeida, quem traduziu esta parte aqui, esse homem aqui era um padre. A tradução Ferreira de Almeida foi traduzida por um padre, para você ter a ideia como que a Igreja Católica Romana, com todo respeito, mas eu tenho que falar a verdade, tem prejudicado o povo de Deus nesta terra. Como que a Igreja Católica Romana tem cegado já os cegos e tem cegado também aqueles que têm luz nos olhos. Mas graças a Deus que nesta terra existe gente que tem o Espírito de Cristo, que não tem medo de confrontar os poderosos desta terra, porque aos nossos olhos poderoso é Deus. Diga, poderoso é Deus. Então a missão da igreja é avisar. Eu tenho dito isto desde a terça-feira passada, sobre a sentença, sobre o mandamento de Deus, que o primeiro mandamento foi o mandamento contra a idolatria. O primeiro mandamento foi chamando a atenção contra a idolatria. Nós lemos algumas passagens, né, de aviso, de punição que houve na terra por causa da idolatria, o pecado de Nínive. Nós falamos sobre o pecado de Israel, do povo de Israel, que adorou ídolos, construiu estátua de bezerro. Então nós tratamos superficialmente, mas dentro dessa apostila que eu vou ler bastante, né? Aqui eu vou ler o que está aqui escrito na íntegra. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse aqui no finalzinho, no sacrifício, versículo 20, 1 de Coríntios 10, 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e não quero que vos torneis associados aos demônios. E no versículo 14, ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha lá, bota na outra versão como é que está, na Almeida da outra versão, não sei se é outra, não sei se é Almeida, só para a gente ter NTLH. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Então vamos agora à apostila. O que é idolatria na Bíblia? Idolatria é adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Então, tira-se o foco de Deus e se coloca num rosto, numa imagem. Quando estudamos o que é idolatria, percebemos a sua prática. A sua prática é um pecado claramente repreendido e punido por Deus em toda a Bíblia. Então, se você vê a colheita dos idólatras, são muitas. Então, o que significa idolatria? O que significa idolatria? A palavra idolatria significa culto a ídolos. É uma transliteração do termo grego que quer dizer idolatria, que é formada por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, que significa imagem ou corpo, no sentido representação da forma de algo ou alguém que se imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo, transmitindo uma ideia de olhar para algo e saber por ver. Então, a segunda tradução da palavra idolatria, que a primeira é eidolon, a segunda palavra é latreia, que significa serviço sagrado,
no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Assim, a idolatria implica num culto ou adoração a algo ou a alguém, tanto material como imaginário, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honrar aos falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. O que é um ídolo? É apenas uma imagem de escultura? Está perguntando. Apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, que a gente, quando fala de idolatria, pensamos logo numa estátua, né? Não, mas não é só isso. Apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito mais além do que simplesmente adorar a imagem. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído no pecado. O homem caído no pecado, ele adora qualquer coisa. Nós vamos ver aqui algumas coisas que ele adora, como por exemplo, um estilo de vida. Então tem gente que adora o seu estilo de vida, um emprego, um trabalho, a fonte de renda, um carro. Ixi, eu já disse aqui, né? Às vezes, mulheres, né, reclamam dos seus maridos que estão doidas para receber um carinho, aquele carinho que o cara fica 300 horas passando cera no carro, lavando as rodas do carro, gasta 3, 4 horas com o carro e 2 segundos para fazer um carinho na esposa, né? Então, isto é idolatria também. Gente que não pode sujar o carro, sabe? Não pode, sabe? Aquela coisa que você percebe que é uma idolatria. Então vamos lá. Exemplo: um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, dinheiro. Olha o bonitão aqui. Olha para cá. Um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, dinheiro, filosofias humanas, como o naturalismo. Então tem gente que, você sabe o que é o naturalismo? Aquela turma que gosta de andar pelado pelas praias. O humanismo, o racionalismo, práticas ocultas, espiritualistas, e etc, etc, etc. Então, tudo isto é empregado como modo de idolatria. Assim devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus. Vou ler isso aqui, é importante. Devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus. Isto você vai encontrar em Isaías 42:8. Põe ali, irmão, meu irmão amado. Isaías 42, lá Almeida, tá? 42:8. Tem um pouquinho de paciência, que é um estudo. Eu, Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra. Vamos, igreja? As imagens. Então, devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém lealdade e honra que pertence exclusivamente a quem? Ele falou: eu não gosto disso, nem a minha honra a imagem de escultura. É pecado. Falando especialmente sobre imagem de escultura, a Bíblia ensina que qualquer imagem, uma simples obra humana. Entendeu, irmã? A irmã que pôs lá no Facebook, lá, não vou falar, a irmã sabe quem foi. Estou lá, uma menina falando sobre idolatria. Não tem problema, tem uma imagem, a imagem é só uma imagem, não é nada. É pecado.
É pecado ter ídolo, Santo Antônio, São Pedro e São Jorge, é pecado. Não é pecado você ter a tua imagem da tua mãe, do teu pai, do teu filho, do teu neto. Isto não para adorar. Se for para adorar, também é pecado, tá bom? Oh, meu neto, aleluia. É pecado. Sem você eu não vivo, sem você eu não vivo. Sem você, sem ele você vive. Você não vive sem Deus, entendeu? Falando especialmente sobre imagem, escultura, a Bíblia ensina que qualquer imagem, uma simples obra humana, uma mera imitação formada a partir de matéria sem vida, que não pode ouvir nem falar, nem enxergar, nem se mover. Davi falou isto no Salmo 115. Põe lá, irmão. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque dirias às nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes. Irmãos, quem adora isso está morto igual uma estátua. Quem serve a isso está morto, não tem vida. Porque a vida está em Deus. Se você não tem Ele, você não tem vida. Se você tem um ídolo, você não tem Deus. Ou você adora Deus, ou você adora ídolos. E digo de novo, ídolo não é só uma imagem. Não é só uma imagem. Tornam semelhantes a eles os que os fazem, quantos neles confiam. Tá bom, até aí. O livro de Amós 5:26. Põe lá, irmão. Sim, levastes Sicut, vosso rei, Quium, vossa imagem, e os vossos deuses, estrelas que fizeste para vós mesmos. Então ele está falando das idolatrias que eram feitas lá atrás. Oséias 13:2. Oséias 13:2. Agora pecam mais e mais da sua prata, e agora pecam mais e mais da sua prata, fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito. Acabou? Todas as obras de artífices dizem, sacrificai a eles, homens, até beijam bezerros. Então você vê, isto é punição, isto é idolatria. Isaías 2, versículo 8. Portanto, a sua adoração é uma loucura perante Deus. Também está cheia da sua terra de ídolos. Adoram as obras das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos. Como pode uma ignorância, irmão? Pega um negócio, pega uma árvore, aquela mesma árvore que é cortada a pedaço dela para fazer um carvão, daquela mesma árvore eles pegam, faz um ídolo, de uma parte faz um ídolo e outra parte queima no fogo, com as próprias mãos eles esculpem um ídolo, uma imagem e chamam aquilo de Deus. E prestam culto. Isto provoca demais a Deus. Irmãos, volto a repetir, evangelize a sua família, irmão. Se você não pode evangelizar o mundo, evangelize sua família. A adoração, deixa eu ver, acabou aqui. Portanto, a sua adoração é uma loucura perante Deus. A adoração a ídolos reflete tamanha ignorância humana. Reflete também tamanha ignorância humana que Isaías 41:6.
41:6. Um ao outro ajudou ao seu próximo e disse, ser forte. Um ao outro ajudou a fabricar um ídolo. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Lemos que as pessoas ajudam umas às outras na fabricação de ídolos em sua rebelião contra Deus. Porém, tais ídolos são impotentes diante do Deus soberano. Não podem livrar tais pessoas do juízo divino. Eles vão ajoelhar para Santo Antônio, São Jorge, Maria, e eles não vão escapar do juízo de Deus. Você está em Jesus, você está guardado do juízo, irmão. Você está guardado do juízo. Glórias a Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel, por exemplo, chegou a levantar imagem e a eleger símbolos como alvo de adoração, em representação a Deus, mas tal prática não foi aprovada pelo Senhor. 1 de Reis 12:26. Nós não vamos ler tudo, sabe? Vamos ler o que dá para ler. E se você quiser a apostila, você fala que eu vou copiar para você. 1 de Reis 12:26. Então diz, isso aqui é até o 33 diz assim: disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para Davi, para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará o seu senhor Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. Então eles não queriam mais ir adorar a Deus em Jerusalém. Em todos os lugares nós vamos colocar um ídolo, e isto é terrível, irmão, terrível. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade, irmão. Não existe um culto irracional, não existe algo, sabe, loucura. Vamos botar aqui uma estátua de Jesus, sabe, aquele morenão com o cabelo encaracolado, com os olhos verdeados, com uma cor de jambinho. Não, isso não é Jesus. Diz que a aparência dele era assustadora. Então ele não tinha aparência, beleza nenhuma vimos nele. A única coisa que ele tinha de bom é porque ele estava ali representando o próprio Deus. Ele não poderia botar um lourinho de olhos castanhos com o cabelo encaracolado. Todo mundo se apaixona por um lourinho de bochecha rosa, irmão. Quero ver se apaixonar por uma aparência ruim. Você entende? Você entende o que é idolatria? É isto que estão fazendo com o nosso Deus. 2 de Reis 18:4. 2 de Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste. Tudo isso aqui é idolatria, ó. Deixa lá, irmão. Irmão. Removeu os altares, quebrou as colunas que eram ídolos, deitou abaixo os postes, ídolos, imagens, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Então Deus, até no deserto, não sei quem lembra dessa história, quando o povo foi picado por serpentes, quem lembra? E muitos morreram, e Moisés orou a Deus, e Deus falou: construa uma serpente de bronze e põe numa haste bem alta, todos que olharem que forem picados vão ser curados. Você sabe que depois todo mundo foi curado. Sabe o que eles fizeram com aquela serpente? Queriam adorar a serpente. O que Deus fez? Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Então você vê que o povo, qualquer coisa, quer adorar. O apóstolo Paulo e Silas, Paulo e Barnabé fizeram milagres. Não eles fizeram milagre, Deus operando através de Paulo.
E eles logo quiseram se curvar. É o Deus Júpiter, é o Deus Mercúrio. Pedro também operou milagre, Deus operando através de Pedro. Eles quiseram se prostrar diante de Pedro. Pedro falou: levanta, eu sou conservo junto com vocês. Então você vê que nunca nenhum homem de Deus na Bíblia recebeu adoração. Agora você acha que São Pedro, Santo Antônio, João, Maria, Jorge, se eles pudessem dizer: parem com isto, que vocês estão provocando o Deus único e verdadeiro que merece toda a adoração. Parem com isto, que vocês serão punidos por esse Deus. Esse Deus não está morto, ele está vivo. Tudo o que ele fez está aqui, irmãos. Este livro aqui não é um conto de fada. Isto é a história do mundo, irmãos. Está aqui. Está aqui, irmãos. Está aqui, está aqui. A ele toda a glória. Oséias 10, 5 a 8. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, e o seu povo se lamentará por causa dele. Os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei. Então, isto é terrível, irmão. Isto tira da tua vida. Tudo que vai afrontar o teu Deus, tire da sua vida. Tire da sua vida. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo, mas o que por estar por trás da adoração aos ídolos, existe uma adoração demoníaca. 1 Coríntios 8:4. 1 Coríntios 8:4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, você sabe que você vai no mercado hoje, ou não vai num sacolão, né? Você vai num açougue, você sempre vê uma imagem, né? Até alguém me perguntou: pastor, o que eu faço? Todos os lugares tem imagem, como eu vou comprar comida? Olha ali, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo, é que não há senão um só Deus. Então Paulo diz: o ídolo é o quê? Nada. Quer dizer, uma estátua que a pessoa está ajoelhando, ela, Jorge, Antônio, Maria, sabe? O que é aquilo? Nada. Tem boca e não fala, tem pé e não anda, não é nada. Não é nada. Então essas pessoas que fazem isto, sem ter o conhecimento que elas estão pecando, elas não terão punição. Elas não terão, mas desde o momento que você começar a avisá-las, e ela continuar com os seus corações na rebelião, aí vai começar o chicote a dar em cima delas. Aí elas vão rapidamente entender que a palavra de Deus, que é o evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então Paulo disse também lá em 1 Coríntios 10, 19 e 20, não é nada, mas olha, que digo pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles quem? As pessoas sacrificam, é para quem? Então quando a pessoa vai para uma encruzilhada, quando a pessoa vai para a porta de um cemitério, com uma imagem de um, que eles chamam de Zé não sei de que, outra é Padilha não sei de onde, que eles botam estes nomes que não estão na Bíblia. A Bíblia fala de demônios. A Bíblia não fala. A única vez que chamou algum nome, chamou legião. Foi a única vez que a Bíblia refere a demônio. Falou: como é o seu nome? Legião. Foi isso? Quem ouviu isso? Eu sou o tranca-rua. Tranca-rua, quem dirige sabe quem é tranca-rua. Tu está na rua, o cara está na frente de você, eu falo: minha filha, há um tranca-rua aí, ó.
Esse é o verdadeiro tranca-rua. Então digo que as coisas que eles sacrificam é para quem, irmão? Então quando a pessoa vai solta foguete, fica 3 horas soltando foguete, faz balão, gasta um dinheirão, soltaram um balão aí, quase 200 mil reais que gastaram para confeccionar um balão. Isto é idolatria. Você sabe para quem que eles estão fazendo? Para o demônio. Então se eles estão agradando o demônio está na vida deles. Cuida da tua parentela, irmão, ajude a tua parentela. Mas eu tenho medo, pastor, de romper as relações. Irmão, já está rompida. Se a tua parentela está agarrada com os demônios, já está rompida as relações. A não ser se você também está agarrado com o demônio. Porque se você não está agarrado com o demônio, já está rompida as relações. Então, olha lá. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados. Então tem cristãos ou crentes que gostam de associar a demônios. Festas pagãs, com todo respeito. Nós vamos chegar a junho aí. As igrejas já estão preparando festas pagãs. E alguns dos nossos irmãos gostam disso. Não é festa junina, é festa genuína. Faça em dezembro. Por que faz no mesmo tempo da festa pagã? Qual é a intenção? Fora, irmão. Abandone isto. Não, mas eu tenho que ir porque minha tia. Deixa a tua tia. Fale para ela que ela está indo para um buraco fundo. Está irritando Deus. Não irrite. Paulo falou, porventura provoca. Passa à frente, irmão. Veja isso aí. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e na mesa dos demônios? Ou provocaremos zelo no Senhor? Vamos aqui, irmão. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Irmão, tem gente que se acha mais forte do que Deus. Eu vou fazer o que eu quero. Faça. Depois não vai lá chorar no gabinete pedindo arrego não para Deus, não. Faça e fique até o final na posição de deuses, né? Fica até o final, depois vamos ver quem é Deus de verdade. Então vamos lá, vamos seguir. Ainda dá mais um pouquinho de tempo. O homem como um ser idólatra. Depois da queda do homem, a idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade decaída. Desde muito cedo, o homem busca por manifestações materiais da presença divina. Então, Deus está neste lugar. Cadê Deus? Aí sabe o que eles fazem? O que é isso? A maioria das igrejas tem uma. Se não tiver, eles não acreditam que Deus está presente. Por isso que eles põem lá e diz que a cruz é símbolo de quê? De maldição. Se Jesus tivesse, a morte de Jesus fosse nos Estados Unidos, como ele morreu lá, em Israel, se for nos Estados Unidos tem que se fazer uma cadeira elétrica. Então teria aqui não, nas igrejas uma cadeira elétrica. Ou, sabe, um cutelo, né, que cortaram o pescoço de Jesus, se ele morrer, né? Fazia um cutelo aqui, Então ele tem que ter uma materialização que mostre que Deus está entre nós. A melhor materialização que Deus está entre nós, vou te dizer agora. Se Deus tem transformado a sua vida, Ele está na sua vida. Eu não preciso ver um fantasma passando aqui, eu não preciso de ver. Se essa palavra que é vida entrou em mim, está mudando a minha vida, Deus está na minha vida. Eu não tenho que estar preocupado. Deus, tu está onde, Deus? Está na minha vida. Entendeu? Então,
Depois da queda do homem, a idolatria passou a ser um pecado constante na humanidade decaída desde muito cedo. Homem busca por manifestações materiais da presença divina. E por sua natureza depravada e corrompida do homem, o homem começou a procurar substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração a deuses falsos, fabricando para satisfazer a sua própria concupiscência pecaminosa. Tem casas, gente não sabe quem vai adorar, a pessoa passa lá, fica o dia todo se benzendo nas imagens. São práticas pecaminosas. Assim, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedade de falsos deuses, como por exemplo, culto a elementos naturais. Nós temos um irmão aqui que frequentou com a gente. Hoje ele cultua elementos naturais. Ele olha para o mar e fica filosofando. Está na internet, vendo com uns irmãozinhos nossos aí, dá joinha para ele. Fica lá cultuando os elementos. Oh, a água é água. A água é água. Meu Deus. A água é líquida. A água é líquida. A pedra é pedra. A pedra é dura. Então, cultuar elementos naturais, pedras, montanhas, rios, cachoeiras, fontes, aqui também, etc, etc. Aqui também vale menção à adoração às forças da natureza, como tempestades, fogo, água, ar, a própria terra, a lua, né? Lua, Deus é a lua. Hoje de manhãzinha estava vendo o sol saindo, né? Ontem, falei, meu Deus, que poder que tem o sol. Para isso existir, existe algo mais poderoso do que... Para criar algo poderoso tem que ser muito mais poderoso do que aquilo. Mas não é para ser adorado o sol. Então, adora o sol, adora o fogo, adora... Segundo, culto aos animais, a cobras, a touros, a águias, a bezerros, a vaca. Na Índia, tudo é sagrado. Só o homem que não vale porcaria nenhuma. Tudo é sagrado. Então, cobra, touro, águia, bezerro, etc. Às vezes também combinavam-se figuras de animais com formas humanas. Cabeça de monstro e corpo de gente. Então, tudo isso era forma de arrumar os deuses, porque o povo quer ver. Por que essas igrejas que dão sabonete, que a irmãzinha gosta ali, sabonete, pente ungido, pano, essas coisinhas que as pessoas vão pegar, vão tocar lá no manto do não sei de quem, ou vão mandar no tapete, porque isso é idolatria. Isso é idolatria, isto é do demônio. Coisas que eles sacrificam é demônio, não sou eu quem diz, a Bíblia. Eu só tenho coragem de dizer às pessoas a verdade. Então, culto aos animais, a cobra, a touro, a águia, bezerro, às vezes também combinavam as figuras de animais como formas humanas, que é conhecida como, o cara colocou aqui um nome aqui, teriomorfismo, e eu fui pesquisar e isto não existe, o cara deve ter errado a palavra, então eu coloquei erro nessa palavra que ele pôs aqui. Terceiro, culto a elementos astrais, o sol, a lua, os índios cultuam, né? O sol, a lua, as estrelas. Culto a homens do passado, se cultuam os antepassados que foram os heróis locais para um determinado povo. Culto a conceitos abstratos como sabedoria, se cultua a sabedoria. Se cultuava a sabedoria, sabe de quem? De Salomão. Se cultuava a sabedoria de Salomão. Culto a pessoas poderosas, reis, imperadores. Você lembra quando aquele imperador, né, começou a ser cultuado? Ele colocou uma roupa real e começou o povo a falar, ele é igual a um deus. Daqui a pouco os bichinhos comeram ele todinho. Como é o nome do homem? Herodes, né? Herodes. O culto a pessoas poderosas como reis, imperadores, eram adorados por seus súditos como um tipo de divindade.
No primeiro século, por exemplo, o culto ao imperador romano foi instituído. A tal prática representou grande perseguição para a igreja, porque eles queriam obrigar os cristãos a adorar os imperadores. Você lembra lá no templo lá de Nabucodonosor, que ergueu lá a estátua? Os homens de Deus morrem, mas não se curvam a imperador nenhum. Então, a idolatria na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, vemos como as pessoas sempre se envolveram com idolatria. Na história do povo de Israel, vemos que as práticas idólatras foram adotadas pelos israelitas, principalmente por influência das nações vizinhas. E Deus sempre avisou: quando você entrar numa cidade, vocês vão passar por muitas cidades até chegar à terra prometida. Quando vocês entrarem ali, não pegue a mania do povo. Quem já leu isso, irmão? Isso serve para a gente. Quando você entrar numa casa, irmão, aonde não tem os conceitos de Deus, não leve para a tua casa os conceitos do diabo, irmão. Não, pastor, eu fui na casa da minha tia, tinha lá uma samambaia, sabe? E tinha uma espada de São Jorge, sabe aquela... E tinha dois copos com 2 olhão de boi. E a minha tia tão rica, eu achei tão interessante, eu peguei um olho de boi. Você está irritando a Deus. Você não precisa de olho de boi, de olho de vaca. Você precisa de ser fiel a Deus e fazer o que você tem que fazer. Você já é um abençoado com toda a sorte de bênção, irmão. Glórias a Deus. Então, vemos a prática das idólatras foram adotados pelos israelitas, principalmente por influência das nações vizinhas, como os egípcios, os cananeus, os povos da Síria e os babilônicos. Tudo influenciaram o povo de Deus, e o povo de Deus até o dia de hoje, ele está sendo ainda influenciado. Não, pastor, igreja que só pega a Bíblia não serve, não. A gente tem que ir naquela igreja ali, sabe, aquela igreja que batiza com água no balde, que enfia a cabeça, naquela igreja ali. De forma geral, essas nações, essas que prejudicaram o povo de Deus, eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, adoravam mais do que um, adoravam várias divindades. Enquanto o povo hebreu deveria ser inegociável, eles deveriam ser sempre monoteístas, ou seja, adorar um só Senhor. Vemos esses princípios logo na convocação de Abraão, quando Deus lhe ordenou que saísse do meio da idolatria. Então ele falou: sai da terra dos caldeus. Era uma idolatria do inferno. Tem gente que só vai prosperar quando sair de perto dos idólatras. Ou então fala para eles do amor de Deus, fala para eles da punição. Eles têm muito medo, amados. Eles têm medo de barata, eles têm medo de assombração, eles têm medo de múmia, eles têm medo de tudo. Tanto a prova que eles têm medo, que eles têm um monte de estátua dentro das suas casas, porque eles acham que aquilo ali vai protegê-los. Aquilo ali vai afastar a presença de Deus na vida deles. Uma casa onde tem idolatria não tem a presença de Deus, irmão. E é qualquer idolatria, hein? Qualquer idolatria. Tem cristão, não chamo de cristão, chamo de crente. Não dá uma oferta na igreja. Não estou falando aqui, estou falando na igreja. Mas vai guardar dinheiro, sabe, para gastar lá no show da Madonna. Vai lá para o show da Madonna. Vai guardar dinheiro para passar o Réveillon na praia. Isto é idolatria. Aí depois quer passa o 31 na idolatria e quer passar os 365 dias na bênção do Senhor. Ou você vai adorar o Senhor, ou você vai servir aos ídolos. Josué falou isso. Escolhe vocês, porque eu já escolhi. Eu e a minha casa, eu adoro ao meu Senhor. O resto, filhos, netos, tio, prima, mãe, tudo para mim é parente. Para mim é parente.
Minha casa é eu e minha esposa. Eu e ela adoramos ao Senhor. A idolatria após sair do Egito. Os dois principais mandamentos proíbem expressamente a prática da idolatria. Vamos terminar agora, tá? Êxodo 20. Não vai dar, só deu para ler 10 páginas. Olha como é que é longo. Êxodo 20. Eu quero ler nessa Bíblia aqui que Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Diz assim: Bíblia Católica Romana. Meus irmãos católicos, espíritas, que somos irmãos porque viemos de Adão e Eva, não por parte de Deus, mas por parte de Adão e Eva, parte da carne. Então, quando você chama alguém de irmão na carne, porque na realidade toda a carne veio de uma só carne, que é Adão e Eva. Então nós somos irmãos. Agora, por espiritual, aí já é outro caso, é por Jesus. Todos quantos receberam o Senhor, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí somos irmãos espiritualmente falando. Então falou Deus isso. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, irmão: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. 5: não te encurvarás diante delas. Quando alguém que tem uma imagem, isto aqui é um sinal de reverência. Eu já vi cristão passar na porta do cemitério e fazer isso. Cristão não, corrigindo, crente. Isto, ou então ajoelhar. Tá, olha o que ele está dizendo, versículo 5: não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Soltar fogos, fazer festa, comida, fazer banquetes. Paulo falou: o ídolo não é nada, mas ele falou que ali por detrás do ídolo está quem é a figura? Irmãos, pense nisso. Pense nisso. Quando você pensar em separar alguma coisa, carro, casa, filho, neto, parente, mulher, mãe, bens, como algo mais importante do que Deus, não coloque: eu não vou adorar a Deus por causa disto aqui, eu não vou adorar a Deus por causa dessa coisa aqui, porque eu tenho que servir aqui e a Deus depois. Não faça isso, irmão. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Deus será prioridade na minha vida sempre. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, se chama iniquidade, dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Você sabe o que ele está dizendo? Quem tem um ídolo em casa, vamos? Quem tem um ídolo em casa, qualquer ídolo, odeia a Deus. Não, pastor, tanto faz, Deus não é nada, para mim Deus não é nada, Deus é a natureza, pastor, Deus é a natureza, Deus é eu naquela praia de nudismo, sabe, com aquelas bangalangas tudo de fora.
Tudo bem. Não, Deus é a estrela. Pastor, eu centro, bota minha perninha curvada assim, uma dentro da outra, e fico lá, olhando para as estrelas. Tudo bem, irmão. Vai chegar o dia de nós termos um grande encontro com o Criador. Eu estou avisando. Mundo, eu estou avisando a vocês. Pode fingir que não está ouvindo. Como fingiram no tempo de Noé, veio a água. Como debocharam no tempo das duas cidades que foram destruídas. Aquele povo que adorou os bezerros lá, que pensaram que ia ficar por isso mesmo, os levitas meteram a espada na barriga de todos eles e mataram a todos. Depois não vai dizer que ninguém avisou vocês. Você está pela rádio aí, você gosta aí de um copinho com água ungida, de sal grosso, de enxofre. A Bíblia é a resposta para a tua vida. Se a Bíblia não te der a vitória, nada dessas idolatrias vai te ajudar. Tu estás se afastando cada vez mais de Deus. Idolatria provoca Deus. Não faça isso com a sua vida. Adorar somente a Ele. Assim seja. Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus.